E vamos nós novamente. Ô, querida, aqui é para mim, você aparece como essência. Sejam bem-vindos novamente. Vamos ver agora, hein? Se agora vai a conexão. Fabrício, vamos esperar. De novo, Débora, de novo. Oh, meu Deus, Aline, Lima, Valdo, Ivete, Carol. Vamos esperando todo mundo voltar novamente. Obrigada por todos estarem retornando. Débora Zen, Cris de novo, Cris querida, Sandra. Gente, é incrível, né? Como a gente realmente não tem controle de absolutamente nada. Muito menos quando se trata de internet. Então sejam todos muito bem-vindos novamente. Ah, Márcia, prazer, Márcia. Seja bem-vinda, viu? Marileia, provavelmente Regina. Andréia, querida, me pede então a solicitação novamente aí. Agora vamos lá, hein? Vamos ver. Tá abrindo aqui para Andréia chegar. Renata, seja bem-vinda. Agora eu estou te ouvindo. Que coisa boa. E eu estava digitando para você. Pode seguir, pode falar. Não, eu ouvi, eu li, e daí o Fabrício falava, vai, ninguém está te ouvindo, Márcia. Eu falei, então o que faremos, né? Não, é a ansiedade, entendeu? É a ansiedade do sistema. E síndrome do pânico, eu já estava entrando em pânico, literalmente. Mas o que é engraçado quando dá essas travadas assim na internet são as caretas que a gente fica. Meu Deus do céu! Minha querida, de novo, né? Seja bem-vinda, então. Vamos começar a falar um pouquinho sobre ansiedade, de onde você vem. Então, é mais um dia de alegria, né? A gente estar aqui, né? É nossa terceira live, né? Nós já estamos fazendo um compêndio de lives, né? E está sendo uma experiência muito boa, muito gostoso de estar aqui com vocês, né? E estreando, né? Estamos estreando no horário noturno hoje, né? Exato, esse horário foi tão pedido, né, André? Esse horário pedido. Exatamente. Hoje nós estamos atendendo 2 pedidos de vocês. Uma questão do horário e o outro trazer novamente a doutora Andréa Zen para falar sobre ansiedade, síndrome do pânico, na visão da antroposofia. Não é isso, Andréia? Isso. Que bom. Sim. Vamos, então, diminuir a ansiedade, vamos começar, né? Com esse pequeno atraso, né? Então, a gente vai falar um pouco, né? Porque existe uma ansiedade normal, né? Se nós estamos vivos, né? Se a gente tá vivo nesse planeta, a gente tem anseios, a gente tem desejos, a gente tem vontades de ir em busca, né? Esse anseio, esse desejo, nasce no nosso sentir, né? Nós somos seres que nós funcionamos pelo nosso pensar, pelo nosso sentir e pela nossa vontade, que é a nossa realização, o nosso agir no mundo, né? Isso é uma visão da medicina antroposófica, é um jeito da gente enxergar, né, o funcionamento humano, né? Mas, assim, existe um atuar desse pensar, sentir e querer muito normal, vontade de atuar, de ir atrás de alguma coisa que eu quero muito. Então, se eu estou alinhada, né, se eu funciono num ritmo
tranquilo, num ritmo normal de vida, que depois eu vou falar um pouco o que é isso, né? Se o meu pensar, o meu sentir e o meu atuar no mundo estão em equilíbrio, o meu anseio, os meus anseios são normais, a minha ansiedade está num equilíbrio, né? E o que equilibra, né, esse meu pensar e meu atuar no mundo? Porque para eu realizar um desejo, para eu realizar um anseio, eu preciso ter uma ideia, uma vontade, eu preciso ter conhecimento, e eu preciso fazer esse meu conhecimento virar atuação no mundo, para eu ir atrás de coisas que eu quero conhecer, coisas que eu quero realizar, coisas que eu quero conquistar na minha vida. E o que me equilibra para conseguir isso é o meu sentir. É isso que faz um equilíbrio. Quando a gente fala de pensar, sentir e querer, na antroposofia, na medicina antroposófica, a gente desenha um 8, uma lemniscata. O nosso sentir está no meio desse 8. Ele é na hora que cruza. E o meu pensar está no polo de cima, e o meu sentir, agir no mundo, está no polo, no gordinho de baixo do 8. Então, o equilíbrio é pelo que eu sinto, pelo que eu desejo. Olha que interessante, pelo meu anseio. E eu vou funcionar de um jeito normal, nesse pensar, sentir e querer, se eu estou num ritmo de equilíbrio da minha vida. E esse ritmo de equilíbrio faz parte de eu estar neste planeta Terra. E esse planeta Terra, ele funciona num ritmo, né? De dia, noite. Ele tem um ritmo, o planeta Terra, com a Lua, com o Sol, com os outros planetas. E eu, como ser humano, eu estou em equilíbrio. Eu deveria estar em equilíbrio com esse sistema, com esse meio ambiente do planeta Terra, com os animais, com as plantas que vivem aqui nesse planeta Terra. Olha que interessante, né? Tão interessante, parece até história para crianças, o que eu estou contando, né? Porque isso deveria ser o nosso ritmo de vida normal. E o que vem acontecendo no mundo? Agora eu vou falar no mundo antes de pandemia, antes desse momento. Faz muitos anos, muito tempo, que esse nosso viver no mundo, nesse planeta, está bastante desequilibrado, né? Faz muito tempo que a gente vive num mundo muito materialista, né? Que tudo, a gente tem uma falsa ideia de que tudo pode ser comprado, tudo pode ser consumido. Então, eu trabalho, eu faço alguns jeitos de trabalho, de empreendedorismo, que eu ganho dinheiro. E muitas vezes sem muita realização pessoal, mas eu ganho dinheiro e eu acho que eu posso consumir. Eu posso consumir conhecimento, eu posso consumir coisas materiais, eu posso consumir educação para os meus filhos, né? Eu posso consumir muitas coisas eletrônicas que também me tiram, né? Quando eu entro... faço um consumo de muitas coisas eletrônicas, eu saio da vivência real do mundo. Quando eu estou no mundo da internet, como, por exemplo, nós estamos agora, nós estamos tendo uma relação aqui pelo mundo virtual,
que não é verdadeira, é virtual. E isso também atrapalha aquele nosso ritmo normal de estar no planeta Terra. Ajuda em algumas coisas, por exemplo, nós estamos podendo interagir com muitas pessoas, né? E isso é uma coisa muito boa, mas não é verdadeira, não é real, é fora do mundo real. Então, esse nosso mundo vem há muito tempo assim, nesse muito materialismo, nós temos muita intelectualização. O que é isso? A gente tem muito conhecimento hoje, muita facilidade para conseguir conhecimento, para conseguir... a gente tem muito conhecimento em redes sociais, a gente tem muito conhecimento de fácil acesso em vídeos, em áudios, em várias coisas que chegam para a gente lê muitas coisas, e a gente não aprofunda o conhecimento que a gente tem, a gente não digere esse conhecimento, a gente vai recebendo muito, 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 e a gente enche sempre essa nossa cabeça, esse nosso pensar de muito conhecimento, muitas vezes um conhecimento vazio, né, que não dá tempo de ser digerido. E nesse mundo que a gente vive faz um tempo aí, a gente tem muita falta do interesse real pelo outro. A gente acaba tendo convivências muito superficiais com o outro. Muitas vezes por meio eletrônico, ou então se eu encontro as pessoas, mas eu não me interesso. Ah, é meu vizinho, mas não quero muito. Eu encontro, mas eu não tenho um conhecimento, não sei realmente quem é, não me interesso pela vida, né? Hoje a gente faz muito tempo que a gente tem uma superficialização das relações humanas, até na própria família, nas pessoas que a gente convive mais no todo dia. A gente se relaciona muito pelo virtual, muito. Isso também é bom de um jeito, mas também está sendo ruim de outro jeito. A gente se relaciona muito por escrita, por WhatsApp, por mensagem escrita. A gente não ouve a voz do outro. E eu não estou te ouvindo nesse momento. Nós estamos num relacionamento virtual sem som, eu não estou te ouvindo. Eu espero que eles estejam me ouvindo. Né? E essa relação humana, né? A gente tem um sentir que não é muito verdadeiro, que está muito superficial também. E o que acontece com isso? Eu começo a ter no mundo. Tá todo mundo falando que tá me ouvindo, então vocês pararem de me ouvir, vocês me avisam, porque eu não estou ouvindo a Márcia, mas eles estão me ouvindo. Então, quando eu começo a ter um desequilíbrio, principalmente do meu sentir, eu começo a ter muito pouca satisfação em estar viva. E eu começo a procurar prazeres muito rápidos, muito sutis, muito superficiais, em muita quantidade, né?
E daí eu vou, nós estamos naquele materialismo, naquela coisa que eu posso comprar tudo, então eu começo a comprar muito, 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 eu começo a consumir muitas coisas. Eu começo a consumir coisas materiais, eu começo a consumir drogas, eu começo a consumir drogas ilícitas, eu começo a consumir muito álcool, eu começo a consumir muitos eletrônicos, às vezes muito viagens, né? Coisas que poderiam me dar prazeres muito reais, eu começo a ter, assim, uma insatisfação. Então, eu preciso muito, porque o meu sentir está funcionando pouco. E daí eu crio um círculo vicioso com isso. E daí os meus anseios, os meus desejos viram uma ansiedade. Fica desregulado. Então eu fico desregulada comigo mesmo, né? Eu tô sempre inquieta, eu tô sempre muito ansiosa. Eu tô sempre, eu começo a dormir mal, e daí eu vou tendo isso cada vez mais. Daí eu estou tendo uma ansiedade patológica, daí já está virando doença. E é muito interessante porque hoje, com esse funcionamento do mundo que nós temos, e hoje a gente tem geralmente uma vida muito afastada da natureza, muito afastada de um ritmo natural de vida, que é a natureza que traz para a gente, né? E isso já vem crônico, né, na nossa história, na história, a gente está cada vez mais urbano, a gente está cada vez mais afastado dos relacionamentos reais, a gente está cada vez mais materialista. Agora eu estou travando também, o povo está falando que eu estou travando. Vocês estão me ouvindo? Não estão ouvindo. Voltou, destravou, então eu vou falar. Então, o que acontece, né? Quando a gente começa a ter todo esse desregulamento da minha vida, isso começa a afetar o meu funcionamento dos corpos, né? Agora a gente vai voltar lá na medicina antroposófica, que a gente tem aquela visão de 4 corpos. Eu tô rindo aqui porque tá todo mundo falando. Eu não escuto a Márcia, mas tá todo mundo falando comigo. Vocês estão me ajudando, vão falando aí, tá? E daí, na medicina antroposófica, a gente imagina o funcionamento da pessoa em 4 corpos. No corpo físico, que é esse corpo físico que nós conhecemos, que é essa organização mais mineral. Nós temos o corpo etérico, que é essa organização mais vital, que tem a ver com essa energia, com esse pique que a gente tem, né, de todo dia. E daí nós temos um corpo emocional, que é esse corpo anímico, e que é esse corpo emocional que é muito grande e que constitui, assim, a nossa personalidade, as nossas emoções, tudo que acontece de emocional na nossa vida, desde o nascimento, e o nosso eu, que é a nossa organização para o eu, que a gente chama, que é a nossa essência espiritual. E esses 4 corpos, eles trabalham num equilíbrio, né? Eles têm um encaixe. O corpo etérico encaixa no corpo físico, o corpo anímico emocional encaixa no corpo etérico, e o eu, a nossa essência, encaixa no corpo anímico.
Então, o que acontece quando a gente está naquele desequilíbrio lá, da ansiedade, do pensar, do sentir e o querer totalmente desequilibrados? O nosso corpo etérico, a nossa energia começa a ser muito consumida. A gente consome mais energia no dia do que consumiria no normal. E quando o nosso corpo etérico vai ficando murcho, ele deixa o corpo emocional não consegue se encaixar mais de um jeito adequado. Ele fica meio solto. Então, as minhas emoções ficam mais... a Flávia está perguntando exatamente isso que eu estou respondendo. Quando eu fico ansioso, o meu corpo etérico se consome mais do que o normal e o meu corpo emocional fica desregulado. Então, eu fico ansioso, mas as minhas emoções também ficam muito bagunçadas. Eu fico mais angustiado, eu fico mais inquieto, às vezes eu fico mais agitado fisicamente, fico muito mais agitado, e daí isso também vira um processo crônico. E o que acontece? Geralmente eu não percebo que eu estou numa ansiedade, que eu estou desregulado. E é tão interessante isso, porque hoje as pessoas acham que isso é meio normal, esse funcionamento ansioso, que eu durmo mal, tem pessoas que comem mal, né, que ou comem muito ou quase não comem. Eu durmo muito mal e isso vai virando crônico na minha vida, né? E eu tenho um ritmo de vida, eu tenho um ritmo de trabalho totalmente fora do equilíbrio normal da vida. Por exemplo, eu trabalho muito, eu trabalho exaustivamente, eu trabalho muito no virtual e não tenho horário para nada, não tenho horário para comer, não tenho, né? E daí é a minha vida, e daí eu acabo de trabalhar, mas eu continuo respondendo e-mail, eu não me desligo do virtual, e agora nesse evento pandemia que nós estamos, daí virou pior ainda, daí eu durmo mal, como mal, não tenho horário para nada, não tenho horário para descansar, não tenho horário para me relacionar com as pessoas de verdade, não tenho horário para ter prazer verdadeiro, e eu vou achando que está tudo bem, que essa minha vida é normal, está tudo bem. E daí, isso vai virando crônico, e é isso que eu estou falando para vocês, e esse normal da ansiedade, que não é normal, a maioria das pessoas acham que estão bem. E isso continua. E daí, dependendo da pessoa, a curto, médio ou a longo prazo, isso pode virar uma doença. Alguém aqui perguntou da pressão alta, acho que foi a Maria Luísa. Daí as pessoas podem ter picos, daí a gente entra na história de cada um, né? No jeito que cada um funciona com esse desequilíbrio. Mas a gente pode ter, é muito comum, picos de pressão alta, e o mais comum é a gente chegar num pico muito grande de ansiedade, que a gente vai ter uma crise de pânico, né? Uma crise do pânico. O que é isso? É quando esse desgaste dos corpos chega num limite tão grande, que o corpo etérico praticamente não murcha totalmente, a gente não tem mais energia, o corpo emocional fica totalmente solto, totalmente desregulado, e a gente fala assim, na medicina antroposófica, que o corpo etérico, o corpo astral, o corpo emocional gruda no corpo físico.
Isso não é para acontecer, geralmente ele não gruda, ele tem o corpo etérico no meio, mas ele está tão desequilibrado que ele gruda no corpo físico e daí a gente tem sintomas físicos muito intensos. Eu tenho taquicardia, eu acho que eu estou infartando, eu tenho um mal-estar físico, falta de ar muito intenso, tanto que as pessoas correm para o pronto-socorro achando que estão tendo um infarto e é uma crise do pânico, né? Daí é feito todos os exames tal, e os médicos falam, não, você está tendo uma crise de ansiedade, você precisa de um psiquiatra. E isso assusta muito as pessoas, né? Mas, e assusta, e eu recebo pessoas que... recebo pessoas que têm essas crises faz anos, faz muito tempo, e não procuram psiquiatra. Procuram cardiologistas, viram fregueses do pronto-socorro, né? Viram fregueses, e daí com medo, porque a pessoa sente que tá alguma coisa muito desregulada, mas ela tem muito medo que isso seja emocional. É muito interessante, né? Eu tô rindo aqui, gente, que a Márcia tá passando mal lá, porque eu não consigo ouvir ela, mas a gente está conversando de mensagem aqui. Então, é isso que a gente queria trazer muito hoje para vocês, né? Que essa crise do pânico, ela acontece nesse desequilíbrio. E quando a gente chega na crise do pânico, daí a gente precisa de uma ajuda de um psiquiatra, né? Ou de um médico, que pode ser um médico, os médicos antroposóficos em geral entendem muito bem de crise de pânico, né? Mas assim, daí a gente chega, essa crise do pânico pode começar a se repetir, pode começar a se repetir muito, e daí a gente fala de uma síndrome do pânico, né? Daí virou um grau de doença muito grande, né? Quando a pessoa tem uma crise do pânico, ela já precisa de medicação, seja medicação antroposófica, seja medicação natural, ou a medicação alopática, às vezes, né? Daí a gente vai... O importante não é assim, a gente precisa usar com sabedoria a medicação alopática, né? Porque é a mesma coisa quando eu tenho uma dor muito grande, ou quando eu tenho uma infecção muito grande, eu preciso usar alopatia, mas eu preciso usar com sabedoria, né, daí a gente já falou aqui na primeira live que eu vim aqui com a Márcia, a gente falou muito dessa história da psiquiatria, o quanto que as pessoas têm medo, né, porque qual que é o maior medão, né, de ir para uma consulta com psiquiatra, e isso eu escuto todo dia, vocês podem não acreditar, mas as pessoas chegam no meu consultório, e vem para consultar comigo, porque eu trabalho de um jeito diferente, eu trabalho com muitas coisas diferentes, mas mas o que você vai fazer comigo? Porque eu sou psiquiatra, né? Apesar de ser antroposófica, transpessoal, terapeuta, né? Por quê? Porque o medo do psiquiatra virar para a pessoa e falar, você tem uma doença que chama síndrome do pânico e isso não vai sarar nunca mais. Você vai ter que tomar remédio e para o resto da vida e não vai ter jeito. Então, isso não é verdade, né? Eu sempre trabalho com a ideia, a gente vai usar a medicação alopática, usar a medicação antroposófica, alguns casos eu consigo fazer o tratamento só com a medicação antroposófica e com psicoterapias. De qualquer forma, a gente vai precisar muito de terapias, muito de psicoterapias associadas.
e no mínimo a gente vai ter que usar medicação antroposófica, porque se chegou na crise do pânico, a gente já tem um desequilíbrio muito grande dos corpos. Então a gente não consegue só com as terapias, só com a psicoterapia, a gente não consegue fazer esse arranjo de novo. Então, mas eu sempre trabalho com a ideia de que a gente vai usar as medicações por um tempo, junto com a terapia, com a psicoterapia, e a pessoa vai ter que vai conseguir ter um equilíbrio e uma compreensão de tudo que chegou nesse momento da crise do pânico, do desequilíbrio, e ela um dia, daí é o processo individual de cada um, ela um dia vai chegar num equilíbrio, num autoconhecimento, num equilíbrio dos corpos com a medicação e vai ficar bem sem medicação, né? Isso acontece todo dia no meu consultório, assim, quase todo dia, mas e daí cada um tem o seu tempo, às vezes vão ser meses, às vezes vão ser anos, né? Mas o importante é ela aprender a lidar com ela mesma, porque vocês lembram lá, o começo da história? É o pensar, o sentir e o querer. E eu só vou lidar com isso, eu só vou lidar com esse pensar, sentir e querer, quando eu me conheço, quando eu conheço como é a Andréia, como é que eu funciono no mundo. E isso é um processo de terapia, é um processo de psicoterapia, né? E daí eu preciso saber quanto tempo a gente tem, que eu estou sem relógio nenhum aqui. Alguém me precisa falar o horário. Então, tem umas perguntas aqui falando sobre medicação antroposófica, né? A medicação antroposófica são medicações dentro do conhecimento da medicina antroposófica, que tem essa visão holística da pessoa, através da ideia desses corpos, a 2040, me avisaram o horário aqui. E que essas medicações são feitas naturalmente, com um processo que é parecido das medicações homeopáticas, mas elas têm são feitas com plantas e metais, principalmente, e elas têm uma atuação bem profunda nesse mecanismo de funcionamento dos nossos corpos, né? Então, quando eu uso essas medicações sozinhas ou em conjunto com a alopatia, eu consigo fazer um equilíbrio, daí pela percepção do médico, né, antroposófico, ele vai conhecer a pessoa, por isso que, assim, a medicação antroposófica, ela é formulada de acordo com aquela pessoa, né, a gente faz eu vou ver como é o jeito de funcionar. Por exemplo, a Márcia agora está um pouco ansiosa, mas assim, ela nesse momento, ela está passando por uma situação que ela está um pouco desequilibrada. Mas tem um jeito de funcionar da Márcia, que é o jeito dela, né? Tem pessoas que são mais mentais, tem pessoas que são mais emocionais, e o médico antroposófico, ele tem um conhecimento que ele vai avaliar essa pessoa, o jeito que é essa pessoa e o momento que ela está de desequilíbrio. Então, juntando esse conhecimento, ele vai poder fazer uma avaliação. Eu não vou tratar a crise de pânico da Márcia, eu vou tratar a Márcia que neste momento está passando por um desequilíbrio, que chegou numa crise de pânico. Vocês percebem como é que é diferente? Qual que é o maior medão lá com os psiquiatras mais tradicionais? É que os psiquiatras tratam a doença e os médicos mais tradicionais, né? Não vamos falar também só dos psiquiatras.
A medicina hoje mais tradicional, ela trata a doença da pessoa, ela não trata a pessoa. Então, essa é a grande contribuição, é a grande maravilha que a medicina antroposófica traz para a gente. Cada pessoa que eu vou tratar a pessoa que está passando por uma crise de ansiedade, que está passando por um desequilíbrio. Eu vou entender o que está acontecendo com esse momento de vida da pessoa. Com essa, por exemplo, a pessoa acabou de ter filho, a pessoa está passando por uma pandemia, como todos estamos passando, né? Então, a pessoa, Márcia, a pessoa Marilene, o Joaquim, o João, cada um vai ter uma crise de pânico diferente. Cada um vai ter uma ansiedade diferente, dependendo do seu momento de vida, dependendo da sua idade, dependendo onde ele mora, o que está acontecendo na vida dele. E é isso que a medicina antroposófica traz. É essa visão, né? Porque eu acho que é meio ridículo quando a gente fala visão humanizada. Eu só trato seres humanos, então a medicina tradicional só trata seres humanos, mas é uma visão individualizada desse ser humano. É isso que faz muita falta na medicina tradicional de hoje. É isso. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu e a Márcia estamos num descompasso aqui de tempo aqui. Eu não sei se travou. Olha, eu vou ler para vocês, eu acho que deve estar faltando alguns 10 minutos aí, né? Então, eu não estou vendo nenhuma pergunta aparecendo, eu estou vendo muitas pessoas conhecidas mandando beijos aqui, eu estou mandando beijos para todo mundo. E eu vou trazer eu vou ler aqui umas frases do Rudolf Steiner, que foi o grande idealizador aqui da medicina antroposófica, né, e da antroposofia, que eu acho que é muito interessante. Olha lá, tá faltando 10 minutos. E depois, quando a gente acabar aqui, gente, eu tô rindo, que eu vou atender a Márcia, eu vou fazer um atendimento com ela. Que ela tá me escutando assim, com atraso, né? Então eu faço umas perguntas e eu só fico vendo. Fica tranquila, Márcia, fica tranquila aí que depois a gente vai te acalmar. Mas eu vou ler agora aqui 2 frases do Rudolf Steiner para a gente ir terminando, né? São 2 frases que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou hoje e com esse conhecimento tão bonito que a gente traz, né, sobre esse estar no mundo, que é através do nosso sentir, do nosso coração, que a gente pode atuar de verdade no mundo. E a gente precisa estar equilibrado para isso, né? A gente precisa se conhecer para isso. Então, vou ler aqui para vocês, olha. A ação do ser humano, iluminada por sabedoria e aquecida por amor, concretiza o sentido do mundo. Rudolf Steiner. Daí vou ler mais uma frase do Rudolf Steiner. Já estão medicando, já estão falando aqui que remédio que você pode tomar. Tem um pessoal aqui que está assistindo que já toma medicação antroposófica, tá, Márcia? Então, eles estão sugerindo algumas medicações para você. Ela me escuta com atraso, gente. Ó, um repousar calmo nas belezas da vida dá à alma força do sentir. Um pensar claro
nas verdades da existência, traz ao espírito a luz do querer. Então, esse é o grande... É aquilo que as pessoas mais me perguntam no dia a dia. O que eu faço, né? O que eu faço para eu estar bem? Então, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber de mim. Eu preciso estar no mundo. E eu só consigo estar no mundo de um jeito bom quando eu sei profundamente como é o meu jeito, o que eu gosto de verdade, o que eu gosto de aprender, o que eu gosto de saber, o que eu me sinto bem fazendo, porque isso tem a ver com a minha essência, com o meu ser espiritual. E daí eu consigo fazer coisas muito boas no mundo, para mim e para o mundo, para as outras pessoas. Mas se eu não me conheço, se eu não sei, se eu acho que eu preciso só do que está fora de mim para saber de mim, daí não vai dar certo. Daí eu não vou conseguir estar de verdade no mundo. E esse é o grande problema que nós todos estamos enfrentando no mundo de hoje. Por isso que o mundo está funcionando de um jeito tão esquisito. Eu acho que era isso que eu queria falar hoje. E eu não sei quanto tempo falta. Quanto tempo falta? Sim. Eu acho que em muito breve a gente vai precisar, olha eu me convidando, né? Mas a gente vai precisar fazer uma outra live com, com o som funcionando, né? Com a Márcia ouvindo em tempo real. Para a gente trazer mais coisas, quem sabe, né, disso tudo. Que eu estou percebendo assim, que está todo mundo aproveitando bastante, apesar de tudo, apesar dos nossos descompassos aí. E eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Alguém perguntou sobre fibromialgia, é isso? Né? Então, então, na fibromialgia, o que a gente tem um desgaste. Estão falando que eu estou rindo muito aqui. A gente tem um desgaste do corpo etérico, mas de uma outra forma. A gente tem um desgaste mais crônico, que não é parecido, é um desgaste de corpo etérico, é como se fosse uma formação diferente aí do corpo etérico e do corpo astral da pessoa. Então, eu tenho o corpo emocional está sempre muito grudado no corpo físico, principalmente na parte muscular e na parte de ossos. Então, por isso que eu tenho uma dor mais crônica, diferente da crise do pânico, diferente do processo que acontece na ansiedade, a fibromialgia. E isso acontece na maioria das doenças, né? A gente vai ter um desequilíbrio entre os corpos, mas são diferentes em cada doença. Nos processos emocionais, né, principalmente na ansiedade, a gente tem esse desequilíbrio pelo sentir.
é mais fácil, é mais forte isso, o desequilíbrio pelo sentir. Nós temos mais 5 minutos. E acho que nós não temos nenhuma outra pergunta. Agora estão perguntaram sobre pulmão, sobre asma. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades, né? Em breve nós teremos outros médicos, inclusive antroposóficos, que eu estou sabendo que a Márcia vai convidá-los. Quem sabe a gente pode fazer um roteiro, né, de medicina antroposófica aqui. Mas olha, a Carla, estou mandando um beijo também para você, Carla. Então eu vou agradecer muito todos vocês aqui que ficaram conosco, já que a Márcia não está sendo ouvida, né? Eu vou agradecer muito, foi uma participação muito boa de todos nós, apesar de todas as falhas. E vou agradecer de todos estarem me ouvindo. E eu gosto muito de estar aqui dividindo esses conhecimentos e estar participando bastante de vocês, que eu acho que quando a gente fala principalmente sobre psiquiatria, a gente abre umas possibilidades muito incríveis para todos saberem. Então, muito beijos, estão me mandando muito beijos para todos. Vou mandar beijo da Márcia também, que ela não está ouvindo, mas ela agradece muito também por todos estarem aqui conosco essa noite. E agora vou conversar um pouquinho com a Márcia sozinha aqui. Muito obrigada por todos estarem aqui com a gente. Muito.